Fala gurizada gremista, sejam muito bem-vindos ao canal, se inscrevam, deixa o like e vamos falar dos primeiros dois jogadores que foram reprovados e o Grêmio deve mandar eles embora já na metade da temporada. Vamos falar de Natan Pescador e também Lucas Bessosi. O porquê que esses jogadores não conseguiram render aqui no Grêmio. Lembrando que Natan Pescador tem um contrato de 3 anos, agora falta 2, e o Bessosi tem um contrato até o final da temporada. Vamos falar disso, fica até o final do vídeo e depois da vinheta vamos continuar a falar sobre o porquê que esses jogadores não conseguiram render aqui no Grêmio, e isso já era escrito e já era óbvio que não ia acontecer, porque o recado veio lá de Minas Gerais. Voltamos para falar um pouco mais desse assunto dos reprovados no Grêmio, ou os primeiros dois reprovados. Aí nessa lista aí, que a gente está falando de Natan Pescador e Bessosi, não é só eles não. Pro torcedor gremista, não é só eles. Não é só eles. Tá? Mas vamos começar falando do Natan Pescador e o contato que a gente conseguiu ter a informação veio lá de Minas quando o Grêmio anunciou o Natan Pescador. Ó, não deu certo aqui no Atlético porque os caras pediram intensidade e ele não conseguia dar mais. Esse é o ponto que veio do Atlético Mineiro. Aí os caras falaram assim, cara, se no Atlético ele não tá conseguindo ter rentabilidade, não tá conseguindo ter intensidade, tu imagina no Grêmio, que é um futebol mais pegado, no Sul tem muita cobrança, tu é obrigado a correr, tu é obrigado a arrastar a bunda, não vai dar certo no Grêmio. E foi isso que aconteceu. O Grêmio faz o contrato de 3 anos, 400 pau por mês e o cara não consegue render. Esse é o primeiro ponto. Ah, o Renato não soube aproveitar. Não. O Renato deu inúmeras chances para ele. Ele jogou na posição dele. O Renato fez o que pôde. E ele não consegue jogar. Não sei se ele perdeu o futebol, ou não tá nem aí mais, ou não tá esquentando a cabeça. De fato, deu pro Natan Pescador. E a informação que a gente tem hoje é que ele já está reprovado. E quando chegar a metade da temporada ali, o Grêmio vai tentar fazer um esforço para liberar o jogador, emprestar com opção de compra, alguma coisa vai ter que ser feita. Ou seja, é mais de milhões botado fora em Natan Pescador. É muito fraco, não tem condições mais para que esse jogador continue sendo o meia armador que a gente tanto fala. Não tem condições mais. Tá? Já outro ponto, o Grêmio junto ao Grêmio é o Bessosi. Contrato até o final da temporada, o Grêmio tem opção de compra, tem a preferência junto ao Lanús, mas infelizmente também, eu não me lembro de um jogo bom desse cara, não lembro mesmo de fato. Teve algumas assistências, teve alguns rabiscos ali pela ponta esquerda, mas não conseguiu ser o cara contundente para o Grêmio mudar de patamar, como está sendo com o Nathan Fernandes, como está sendo com o Gustavo Nunes. Lucas Bessosi, por vezes a gente cobrava muito que o Renato colocasse ele para jogo, e quando o Renato colocava ele não conseguia apresentar muito futebol. A gente sabe que o Grêmio é um clube cheio de defeitos, a gente sabe que o Grêmio não tem o cara da figura da meia armação, por isso que eu falo tanto que o Grêmio precisa tentar trazer um 10 clássico para que esses jogadores que estão meio que apagados, que esses jogadores que recebem a bola do meio, de quem vem de frente, para talvez esses jogadores reaparecerem. Tá? E não é o caso do Nathan Fernandes e também acho que não é o caso do Lucas Bessosi, que inclusive o seu empresário já foi avisado que o jogador não vai continuar para depois, para o segundo semestre. Só que tem mais gente. Não é só o Bessosi, não é só o Natan Pescador. Tá? Dentre os dois, se eu pudesse escolher um para ficar, eu escolheria o Bessosi, mandava o Natan embora. Só que tem mais gente. O Vini para mim não passou no teste, Reinaldo para mim esse ano uma porcaria. Assim como no ano passado, deixou muito a desejar, muitos erros, passes fáceis de fazer ele conseguir errar, compromete demais o sistema de defesa do Grêmio. Fez alguns jogos bons? Fez, mas não é o que o Grêmio necessita. O Grêmio não necessita do futebol do Reinaldo, o Grêmio precisa de mais. O Grêmio precisa de um cara ágil no lateral. Fora o Bruno Vini, fora outros jogadores que ali não estão conseguindo render mais pro Grêmio. Tem o Cristaldo, tá? Só que o Cristaldo é utilizado na posição que ele não joga,
Eu preciso ser coerente aqui. Ele é utilizado na posição que ele não joga. Ele se destacou no Huracan em outra posição e por isso que o Grêmio contratou. Aí o Grêmio contrata, paga mais de 24 milhões e aqui no Grêmio ele começa a exercer outra função e não é a dele. Então, o Grêmio já entende que Natan Pescador e também Lucas Bessosi não devem fazer mais parte do grupo do Grêmio para o segundo semestre deste 2024. Para mim e para muitos torcedores do Grêmio, Bruno Vini e o Reinaldo principalmente não servem. E eu acho muito difícil o Renato se livrar do Reinaldo, porque o Renato entende que o Reinaldo é uma peça-chave, peça lateral esquerda. Lembrando, o Grêmio trouxe o Mike, só que aí vamos ver o andar da carruagem com o Reinaldo lesionado, como vai ser o Mike como titular. Se é que ele vai ser, se é que o Renato não vai ali inventar algum jogador para colocar ali. Tá? Se é que ele não vai improvisar. Mas por enquanto é isso. Natan Pescador e Bessosi não passam no teste do Grêmio e devem deixar o tricolor no segundo semestre. Para eles ficarem, só se um milagre acontecer e os deuses do futebol decidirem que o Natan Pescador vai ser um dos principais jogadores do Grêmio para o segundo semestre. Acho difícil, possivelmente não, nem deve ficar, o Grêmio que deve negociar os dois jogadores. Aliás, o Natan é do Grêmio e o Bessosi deve voltar para a equipe do Lanús na metade da temporada, beleza?